Olá a todos, vamos resolver um exercício agora de função horária de posição, um exercício complexo que envolve outros conceitos além da função horária de posição, e ele diz o seguinte, um ponto material executa um movimento a partir do instante t igual a zero. O movimento do ponto material é governado pela função horária de posição abaixo, essa que eu vou destacar aqui em amarelo, x igual a t mais bt quadrado mais ct ao cubo. Lembra que o x é uma letra muito comum para designar posição, principalmente em movimentos retilíneos. E isso é uma função horária de posição porque ela relaciona a posição x com o tempo t. Repara que o t aparece aqui e aparece aqui. E é justamente isso que é uma função horária de posição, né? Uma função que relaciona a posição com o tempo. Aí ele vai falar, sabendo que as unidades de medida estão todas no sistema internacional, determine, na letra A, as unidades de medida das constantes A, B e C. Então vamos resolver primeiro a letra A. Letra A, ele pede as unidades de medida das constantes A, B e C. Essas que aparecem aqui, A, B e C. E na verdade essa letra A é muito fácil. Por quê? Porque quando eu somo, quando eu faço a adição de grandezas, a resposta final tem a mesma unidade de medida do que as parcelas que estão sendo somadas. Portanto, para a soma, que é o resultado final da adição, e que aqui é a posição, que nesse caso é a posição, para essa soma ser dada em metros, e como é que eu sei que está em metros? Porque ele fala que é no SI. Para essa soma x estar em metros, cada uma das parcelas também tem que estar em metros. Ora, se eu vou somar um número, mais um número, mais um número, o resultado final está em metros, isso só é possível se esse AT estiver em metros, esse BT quadrado estiver em metros e esse CT ao cubo estiver em metros, certo? Por exemplo, isso daqui valer 8 metros, isso 2 metros e isso 3 metros, fica 8 metros mais 2 metros mais 3 metros, que dá 13 metros. Portanto, para a resposta final ser dada em metros, cada uma das parcelas também tem que ser dada em metros. Portanto, o AT, a unidade dele tem que ser o metro. A unidade dele tem que ser o metro. Agora, o tempo é dado em segundos, porque está no sistema internacional. Portanto, eu posso escrever que A vezes segundo tem que ser dado em metros. Se o A vezes segundo é em metros, o segundo que está multiplicando eu passo dividindo. Isso implica que a constante A tem que ter unidade de metros por segundo. É a única possibilidade, certo? E, aliás, a gente pode fazer até a prova real, né? Pega o A em metros por segundo e joga aqui na função horária de posição. Fica metros por segundo vezes segundos. O segundo eu corto com o segundo, sobra metros para essa parcela aqui. Que tem que ser, né? Essa parcela tem que ser dada em metros. A mesma coisa para o BT ao quadrado. O B vezes o T ao quadrado tem que ter a unidade de metros. Mas o T é dado em segundos no sistema internacional. Portanto, como aqui está ao quadrado, a unidade disso daqui vai ser B, a unidade de B, vezes a unidade de tempo, que é segundo, ao quadrado. E isso tem, como a gente viu, que ser dado em metros. Aqui eu deveria colocar colchetes no B, né, e colchetes no tempo, porque estou me referindo à unidade de medida. Mas eu estou fazendo no modo simplificado para ficar mais fácil de entender. Então, a unidade do B vezes a unidade do tempo, que é o segundo, ao quadrado, tem que ser dada em metros. E, portanto, o B, esse segundo ao quadrado que está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo, o B tem que ser dado em metros por segundo ao quadrado. E usando o mesmo raciocínio, né, o C vezes T ao cubo tem que ser o metro, então a gente tira que o C tem que ser dado em metros por segundo ao cubo. Então as unidades de medida estão dadas aí. Aí agora olha o que ele vai perguntar. Para A igual a menos 90, B igual a menos C e C igual a 2, pede-se. Então a primeira coisa, antes de começar a responder os outros itens, é importante o aluno perceber que todos os itens que viram abaixo, B, C, D e E, é para usar esses valores para A,
para B e para C. Então é isso que ele está dizendo. Ó. Se o A for 90, o B for 6, menos 6 e o C for 2, aí ele pede para calcular a velocidade no instante 2, aceleração no ponto 2, tipo de movimento, tudo se referindo, todos esses itens aqui, B, C, D, E, se referindo a esses valores de A, B e C. Então, reescrevendo a função horária agora de posição com os respectivos valores, a função horária de posição é essa daqui, AT mais BT quadrado mais CT ao cubo. Só que o A é menos 90, então fica x é igual a menos 90t, depois mais B, só que o B vale menos 6, então fica menos 6t ao quadrado, menos 6t ao quadrado, mais C vezes t ao cubo. Só que o C vale 2. Aqui, deixa eu melhorar esse 2 aqui do quadrado. 6t ao quadrado. Mais C, só que o C vale 2. Então, mais 2 vezes t ao cubo. Vale observar aqui, nessa função horária de posição, que não se trata nem de um movimento uniforme e nem de um movimento uniformemente variado. Como que você sabe, professor? Porque se fosse um movimento uniforme, a função horária de posição seria do primeiro grau. E se fosse um movimento uniformemente variado, a função horária de posição seria do segundo grau. Nesse caso, ela não é nem do primeiro e nem do segundo grau. Portanto, não é nem um movimento uniforme nem uniformemente variado. Bom, então que tipo de movimento que é, professor? É um movimento que é simplesmente variado, mas ele não varia uniformemente, ele é só variado. No ensino médio é muito comum estudar a fundo o movimento uniforme e uniformemente variado, que são movimentos mais fáceis de analisar, de entender, e já acabou tendo fórmulas prontas para eles. Mas você pode estudar um movimento variado qualquer, que não precisa nem ser uniforme nem uniformemente variado. Por exemplo, esse daqui, ao qual a gente está se deparando agora. Então vamos lá, vamos resolver agora o item B. O que ele pergunta no item B? No item B ele pergunta a velocidade do ponto material no instante t igual a 2 segundos. Então ele pergunta a velocidade para t igual a 2. Tem muito aluno que fala, professor, é só pegar o t igual a 2 e substituir aqui no tempo. Não é esse o caso. Porque se você pegar t igual a 2 e substituir aqui no tempo, o que você vai descobrir é a posição. E não é isso que o exercício perguntou. O que ele perguntou é a velocidade para esse instante. Bom, como é que eu vou saber a velocidade então, professor? É simples, lembra que quando você tem a posição, a função horária de posição, ou seja, a posição em função do tempo, para descobrir a velocidade, é só fazer a derivada da função horária da posição em relação ao tempo. Se eu tenho x e derivo, eu descubro a velocidade. Então, derivando aqui, vamos fazer agora o item B, né? Estamos fazendo o item B. Para calcular a velocidade, fazer em vermelho mesmo, é só derivar a função horária de posição que está aqui. Quanto que é a derivada de menos 90t? A derivada de menos 90t é menos 90. Depois, quanto que é a derivada de menos 6t ao quadrado? É menos 12t. Menos 12t. Depois, quanto que é a derivada de mais 2t ao cubo? É mais 6t ao quadrado. Mais 6t ao quadrado. E ele pede a velocidade para o instante 2. Para o instante 2. Bom, se ele pede a velocidade para o instante 2, agora sim, agora eu pego o instante t igual a 2 e substituo aqui t igual a 2 segundos e substituo aqui no lugar do t e no lugar do t. E aí eu vou descobrir a velocidade para o instante 2, que é o que ele perguntou. Então, substituindo, vou voltar aqui para o vermelho só para ficar igual, fica menos 90 menos 12 vezes 2 mais 6 vezes 2 ao quadrado. Isso vai dar 2 ao quadrado é 4, vezes 6, 24. 2 vezes menos 12 dá menos 24, mais 24 dá 0, sobra o menos 90 aqui. Portanto, a velocidade vale menos 90. E como está todo mundo no sistema internacional, ele diz no enunciado, então a velocidade é menos 90 metros por segundo. Isso para o instante t igual a 2 segundos. Para o instante t igual a 2 segundos. E agora vamos fazer a letra C. O que ele pergunta mesmo na letra C? Vamos ver. Na letra C, ele pergunta a aceleração do ponto material
no instante t igual a 2. De novo, para o mesmo instante, para t igual a 2. Só que agora a aceleração. Então, na letra B, ele tinha pedido a velocidade nesse instante. Velocidade no instante é velocidade instantânea, né? E a gente calculou a velocidade no instante 2, deu menos 90 metros por segundo. Agora ele pede a aceleração instantânea. A aceleração no instante 2. Então, a aceleração instantânea. Como é que eu calculo a aceleração? Vamos mudar de cor aí de novo, só para ficar uma vermelha e uma azul, fica bonitinho assim, né? Então, letra C. Para descobrir a aceleração em qualquer instante, é só derivar a função horária da velocidade. Eu tenho aqui a função horária da velocidade, a gente já descobriu aqui em cima. Ó. Quando eu tenho a função horária da velocidade e quero saber a função horária da aceleração, é só derivar. Derivada de menos 90, derivar em relação ao tempo. Derivada de menos 90 é 0. Derivada de menos 12t é menos 12. E derivada de mais 6t ao quadrado é mais 12t. Mais 12t. E agora ele quer saber a aceleração para o instante t igual a 2 segundos também, né? Lembra aí no enunciado? Ó, também para o instante t igual a 2 segundos. Então é só substituir t igual a 2 segundos na função horária da aceleração. Então vai ficar a aceleração é menos 12 mais 12 vezes 2. 12 vezes 2 é 24. 24 menos 12 é 12. Portanto, a aceleração é igual a mais 12 metros por segundo ao quadrado. Como é que você sabe que está em metros por segundo ao quadrado, professor? Porque está todo mundo no sistema internacional. Então, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração para um instante t igual a 2 segundos vale 12 metros por segundo ao quadrado. E agora vamos para a letra C. Na letra C, ele pergunta o tipo de movimento, progressivo ou retrógrado, e acelerado ou retardado, para t igual a 2 segundos. Então, para o mesmo instante de tempo, 2 segundos que ele pediu a velocidade e pediu a aceleração, ele pede para classificar o movimento em progressivo retrógrado, acelerado ou retardado. Então, a letra C é muito simples. Por quê? Porque... A letra C não, desculpa, a letra D. A letra D é essa, isso. É muito simples. Por quê? Porque eu já sei o valor da velocidade e da aceleração. E é justamente isso que eu preciso para saber se o movimento é progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado. Lembra que, para saber se ele é progressivo ou retrógrado, eu olho o sinal da velocidade. E a velocidade nesse instante, então ele pediu para o instante 2, né? Ele pediu para o instante 2 segundos. Então, para saber que tipo de movimento que é para esse instante, é só olhar o sinal da velocidade para descobrir se é progressivo ou retrógrado. E depois, para saber se é acelerado ou retardado, eu tenho que comparar os sinais da velocidade e da aceleração. Mas primeiro, se é progressivo ou retrógrado. Bom, para o instante 2, a velocidade é menos 90. Menos é negativo. Isso significa que, para esse instante, o movimento é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. E toda vez que a velocidade é negativa, significa que nesse instante, retrógrado, o movimento é retrógrado. E o que significa mesmo o movimento retrógrado? Que ele está indo contra a trajetória. As posições dele nesse instante estão diminuindo. Nesse instante. Ele está indo contra a trajetória. Agora, para saber se é acelerado ou retardado, eu preciso comparar os sinais da velocidade e da aceleração. Lembra, se a velocidade e a aceleração tiverem mesmos sinais, o movimento é acelerado. Se tiverem sinais opostos, o movimento é retardado. E para esse instante, t igual a 2 segundos, a velocidade e a aceleração têm sinais opostos. A velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Velocidade negativa e aceleração positiva é um movimento retardado. Portanto, para t igual a 2, o movimento é retardado. Retardado. E aqui vale observar o seguinte: tem muito aluno que acha que porque a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. E não é verdade. Só se a velocidade também fosse positiva. Então, para saber se é acelerado ou retardado, eu preciso comparar os sinais dessas duas grandezas, velocidade e aceleração. Como tem sinais contrários, o movimento é retardado. Isso quer dizer que nesse instante, 2 segundos, o movimento é retrógrado e retardado. Ele está indo contra a trajetória, mas ele está brecando. Ele está indo contra, assim, ó, parando. Eventualmente pode até ser que pare, como a gente vai ver no item E. Bom, continuando então.
Item E, finalmente. Vou fazer em azul agora para ir mudando, né? Alternando as cores. Item E. No item E, o que ele pergunta no item E? O instante de inversão do sentido de movimento. Inversão. Lembra que a inversão acontece quando a velocidade vale zero. Então, para descobrir o instante da inversão, é só substituir zero na função horária de velocidade. E a função horária de velocidade a gente já descobriu aqui no item B, ó, essa daqui. V é igual a menos 90, menos 12t mais 6t ao quadrado. A inversão quando acontece a inversão, ele para. Antes de inverter o sentido de movimento, naquele exato instante, o ponto material para de se movimentar. E, portanto, naquele instante, a velocidade é zero. Então, substituindo zero na função horária de posição, vai ficar zero é igual a menos 90, menos 12t mais 6t ao quadrado. E agora o que eu preciso fazer é resolver essa equação. É uma equação do segundo grau, está igual a zero aqui. E lembre que existem várias regrinhas e vários métodos de resolver a equação do segundo grau. Uma dessas regrinhas é a seguinte: como aqui está igualado a zero, eu posso dividir todas as parcelas dessa equação por um mesmo número, e que eu não vou alterar o resultado das raízes da equação. Eu quero dizer o seguinte: se esse lado direito é igual a zero, se eu pegar o zero e dividir por 6, eu posso pegar todas essas parcelas e dividir por 6, que eu não vou alterar o resultado. E por que eu vou fazer isso? Porque daí fica mais fácil de fazer as contas, só por isso. Eu poderia resolver a equação assim mesmo, mas fica muito mais fácil resolvendo se eu dividir todo mundo por 6. 0 dividido por 6 é 0. Menos 90 dividido por 6 é 15. Menos 12 dividido por 6 é 2. E 6 dividido por 6 é 1. Portanto, eu posso reescrever essa equação, uma equação equivalente que tem as mesmas raízes, como 0 é igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. Resolvendo essa equação, para descobrir o t, que nesse caso é minha variável que eu quero descobrir as raízes, lembra que o t é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Lembra que delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Então, vai ficar menos b, o b vale menos 2. Se o b vale menos 2, quanto que dá o menos b? Menos b fica menos menos 2, que dá mais 2. Pois mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. O b é menos 2. Menos 2 ao quadrado é mais 4. Então, fica mais 4 menos 4 vezes o a. O a vale 1. Lembra que o a é o número que multiplica o t ao quadrado. E como não tem ninguém aparecendo aqui, quer dizer que é 1. Né? Então fica menos 4 vezes 1 vezes a vezes c. E o c vale menos 15. Portanto, menos 15. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. E quanto que vale o a? O a vale 1. Toma cuidado, porque geralmente o t ao quadrado aparece aqui na esquerda, então tem aluno que acha que o a vale menos 15. E não é. O a é o número que multiplica o t ao quadrado. Não importa que ele está aqui na direita, no canto direito. E, portanto, o a vale 1. 2 vezes 1, 2a, né? 2 vezes 1 que vai dar 2. Né? Então, aqui resolvendo, ó, aqui menos vezes menos dá mais. 4 vezes 15 dá 60. 60 mais 4, 64. Raiz de 64 é 8. Então, fica 2 mais ou menos 8 dividido por 2. Então, mais 2 mais ou menos 8 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aqui tem duas raízes, né, uma equação do segundo grau. Mais 2 mais 8 dá 10, dividido por 2 dá 5. Portanto, uma das raízes é t igual a 5 segundos. E a outra, mais 2 menos 8, dá menos 6, dividido por 2, dá menos 3. Portanto, t igual a menos 3 segundos. Só que eu vou ficar só com a resposta positiva, porque o exercício falou que o movimento se inicia para t igual a 0. Portanto, esse t igual a menos 3, esse tempo negativo, não existe para essa situação. Então, quando que vai acontecer a inversão do movimento? Apesar de ter duas raízes reais,
mas só uma tem significado físico nesse caso, nesse exercício. Portanto, a inversão acontece no instante t igual a 5 segundos. Instante t igual a 5 segundos, que é o que o exercício perguntou. E lembra que a gente já tinha visto que para o instante 2 o movimento é retardado, né? Isso quer dizer que ele vai brecando, brecando, brecando até no instante 5 ele parar, né? Acontecer a inversão. Bom, é isso. Só uma curiosidade agora em relação ao exercício. O exercício acabou, mas uma curiosidade. Repara que apesar do exercício não ser nem um move, nem um movimento uniforme, nem uniformemente variado, a gente conseguiu descobrir várias coisas através dele, a respeito dele, sabendo usar a função horária de posição e, e os seus conceitos de derivada, né? Derivada da posição da velocidade e derivada da velocidade da aceleração. Uma outra curiosidade, a função horária da velocidade é do segundo grau. Lembra que se fosse um move, ela seria do primeiro grau, o v igual a v0 mais at, né? O vovô ateu. E não é, ela é do segundo grau. Por quê? Porque isso não é um move. E outra curiosidade, repara a aceleração. A aceleração ela vale menos 12 mais 12t. Isso significa que a aceleração varia com o passar do tempo. Então, de fato, não é um move, né? Porque o move, a aceleração é constante, a aceleração não dependeria do tempo. Mas nesse caso depende. Se depende, a aceleração não é constante, a aceleração muda. E se a aceleração muda, não é um move. Mas ainda assim a gente conseguimos descobrir um monte de coisa usando os conceitos da cinemática. Bom, é isso. Muito obrigado.